Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. E o assunto de hoje será a representação do espaço terrestre, ou seja, mais um vídeo de questões para a Polícia Militar do Paraná. Lá vai cair, aqui tem mapas, gráficos, cartogramas, e GPS, essa parte do seu edital. Então, para não perder nenhuma questão, vamos seguir aqui o vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque você está vendo aqui, tem vários vídeos de história, de português, de informática, agora de geografia para o concurso APM Paraná. Uma complementação dos seus estudos só aqui no canal. Então vamos direto agora para a questão número 1. Questão número 1. Trata-se da ciência que analisa a determinação da fórmula, das dimensões e do campo de gravidade da Terra. Suas atividades proporcionaram uma revolução na cartografia com a implantação do Sistema de Posicionamento Global, o GPS. Essa definição refere-se a: letra A, fotogrametria; sensoriamento remoto; C, astronomia de posição; D, geodésia; E, cartografia. Vamos aqui falar sobre cada uma das alternativas aqui. Na letra A, estão falando da fotogrametria. O que quer dizer isso? Essa palavra é derivada do grego, que significa luz, descrição e medidas. Fotogrametria é definida como uma ciência aplicada à técnica e à arte de extrair fotografias métricas, além da forma, das afeições e dimensões e o posicionamento dos objetos nelas contidos. Isso é a fotogrametria. Agora vamos falar da letra B, sensoriamento remoto. O emprego das imagens da superfície da Terra para a realização de estudos. Se há informações sem contato direto entre o pesquisador ou o equipamento e o objeto de estudo. Já na letra C, vamos falar sobre a astronomia de posição. O que quer dizer isso? É o ramo que lida com a medida precisa de posição. Um exemplo seria suas distâncias e movimentos. Então, você vai ter uma medida precisa da distância de seus movimentos. E a cartografia. Cartografia é a atividade que se apresenta como um conjunto de estudos e operações e que, tendo por base os resultados de observações diretas ou análise para elaboração de plano cartesiano e outras formas de expressão ou representação de elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos. Porém, nosso gabarito aqui é a letra D, geodésia. E justamente o que está no seu edital, o nosso GPS. Nos últimos anos, houve o desenvolvimento de um conjunto de disciplinas denominadas ciências geodésicas, as quais permitem medir, representar e analisar o espaço geográfico com uma alta precisão. Mas quais são essas ciências? É a cartografia, que é a mais antiga, a topografia, a astronomia de posição e a fotogrametria. Sensoriamento remoto e a geodésia. A geodésia é a ciência que analisa a determinação de alguma forma das dimensões do campo da gravidade da Terra. As atividades geodésias proporcionaram uma revolução na cartografia com a implantação do Sistema de Posicionamento Global GPS. Eu já falei demais nessa questão aqui. Então, toda vez que falar sobre geodésia, estamos falando do GPS. Uma está ligada à outra. Então, fica ligado isso. Geodésia, GPS. Gabarito aqui na letra D. Questão número 2. Na elaboração de mapas, a articulação do significado para o significante é realizada: A, pela legenda; B, pela escala; C, pelo norte geográfico; D, pela altitude; E, pela coordenada. Vamos lá. No âmbito da cartografia, um dos principais aspectos a serem considerados na produção ou na leitura de mapas e cartas gráficas é a compreensão da legenda cartográfica, responsável pela designação dos símbolos utilizados na representação e nos seus respectivos significados. A importância e a função da legenda nos mapas é facilitar a comunicação, ajudando um determinado mapa a atingir o seu objetivo. Ela informa e fornece dados acerca de acontecimentos ou elementos existentes no espaço geográfico. Por isso, faz-se necessário o entendimento dos diferentes tipos de símbolos e signos cartográficos. Então, para você saber o significado de algo no mapa, como falou aí na questão, significado, a gente vai direto para a legenda que está o significado que é determinado algo. Ou seja, o significado e o significante. Então, a nossa resposta aqui é o gabarito, a letra A.
Questão número 3. Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização. Trata-se do conceito de A. Paleografia, B. Fisiologia, C. Criptografia, D. Cartografia, E. Arquivologia. Toda vez que a questão falar sobre mapas e cartas, está falando da cartografia, ou seja, a cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como um produto final um mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Falou de mapa, está falando da cartografia. Na cartografia, as representações de áreas podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, cores e outros elementos. Então, a cartografia é essencial para o ensino da geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para as pessoas entenderem as necessidades do seu cotidiano, quanto para estudantes no ambiente em que vivem. Então, nossa dica aí, falou de mapa e carta, está falando da cartografia, e nosso gabarito aqui é a letra D. Número 4. Existem vários tipos de representar uma determinada porção do espaço, como se pode observar na imagem a seguir. O mapa temático apresentado denomina-se A. Físico, B. Político, C. Histórico, D. Econômico. Vamos falar sobre cada um desses aqui. A alternativa A falou sobre o mapa físico. O mapa físico são os mapas utilizados para representar o espaço físico de um determinado ambiente, apresentando informações como rios, relevos, vegetação, altitude, entre outros elementos. Deixei um breve resumo aí na tela para você nesse quadrinho azul, viu? No resumo coloquei no mapa físico, relevo, hidrografia, vegetação e clima. E na letra B falou mapa político. Esse aqui é o nosso gabarito da questão, porque no mapa político são mapas que representam a distribuição dos territórios nacionais, como fronteiras que delimitam os países e divisas entre o estado, cidades e províncias. Então a divisa lá do estado do Paraná com outro estado, isso aí está falando do mapa político, é o nosso gabarito aqui. E na letra C fala do mapa histórico. O mapa histórico são mapas antigos, geralmente com uma aparência mais rústica e envelhecida. A maioria deles foi elaborada quando não existiam as tecnologias que temos hoje em dia. Então, por isso, eles são muito imprecisos, isso mesmo. Foram muito importantes para a sua respectiva época. Para hoje, não. Na sua época, ele era muito importante porque é aquilo que tinha. Então, são muito utilizados atualmente para descobrir como as pessoas em outros tempos concebiam seu espaço, ou seja, como as pessoas em outro tempo achavam que era o mundo, o seu espaço geográfico. Então, nosso resumo na tela, eu coloquei ele, artigos imprecisos com valor atual, cultural e informativo. Só tem valor cultural e informativo. E na letra E, falou do mapa econômico. São aqueles mapas que representam atividades produtivas e financeiras, bem como trazem informações e dados socioeconômicos, como a pobreza, a fome, entre outros fatores. Temos aqui mapas da distribuição das indústrias, da localização da matéria-prima, de determinado tipo de serviço, entre outros temas. Esse é o mapa econômico, falou em dinheiro econômico. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Aí da tela está delimitando fronteiras, ou seja, delimitando o espaço do Brasil e outros países e delimitando o espaço de cada estado brasileiro. Então, mapa político. Número 5. O cartograma a seguir ilustra a evolução da produção de soja entre os anos de 1977 e 1999. Com base na análise do cartograma e no conhecimento da produção agrícola no território brasileiro, é correto afirmar: letra A. Apesar da maior produção de soja no centro-oeste, observa-se uma redução na produção do combate ao desmatamento ilegal. A produção de soja restringe-se a regiões sul e centro-oeste devido à presença de solos férteis com terra roxa.
C. A região sul ainda se destaca na produção de soja, mas se observa uma redução ao longo dos anos. D. Tanto a região sul quanto a região centro-oeste, a produção de soja está aumentando em razão do aumento da exportação. Diferentemente da região centro-oeste, a produção de soja na região sul é caracterizada pelo uso da mão de obra familiar e de pouca mecanização. Observa-se no mapa que existem muitas bolinhas na região sul, tornando-se grande produtora de soja. Entretanto, pela cor das bolinhas, observa-se que não houve uma evolução, ou seja, não tem uma evolução, e sim uma estagnação, até a desevolução. Então, concluímos aqui pelo mapa que a região sul ainda se destaca na produção de soja, mas durante esses anos aí observa uma redução. O que deixa aqui nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 6. De acordo com o mapa acima, entre os indivíduos mais pobres dos estados do Pará e do Paraná, denominam-se respectivamente A. Brancos e pardos, B. Indígenas e brancos, C. Amarelos e pardos, D. Pardos e brancos. Resolver essa questão aqui é importante saber, primeiro, a localização do estado do Pará, que está lá no norte, e do Paraná, que está lá no sul, cada um numa ponta. Temos também que identificar as cores nas legendas. Pará são pardos, Paraná, brancos. E uma atenção absoluta na palavra respectivamente, que significa na devida ordem, que não adianta saber que tem branco e pardo se você não sabe a ordem que te pediu. Então a palavra respectivamente aí vai matar muita gente aí na hora da prova. Mas é uma questão aqui bem tranquila. Então, pela ordem da legenda do mapa, o Pará tem mais pardo, ou seja, pobres, e no Paraná tem mais brancos, pobres. E o nosso gabarito aqui é a letra D. Viu como é que é facinho essa questão aqui? Basta prestar atenção e saber onde fica cada estado, né? Não é porque essa prova é lá no Paraná que você tem que saber apenas aonde que fica o Paraná.